1 Coríntios capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcançado o quê? Mire, esta madurez não é madurez de idade. A madurez é a madurez espiritual. Não é por idade, porque há pessoas que têm, por exemplo, idade, têm tempo de igreja, mas não têm madurez espiritual. É tão certo que você vê que há pessoas que elas tropeçam em coisas que isso, a pessoa deixou de tropeçar quando chegou. Há gente que, todavia, tem discernimento de gente que está chegando. E por causa deste discernimento, falta de discernimento, são imaduras em comportamento. Tem um comportamento de gente imadura na fé. Então, Pablo, ele dijo, hablamos com sabedoria para os que alcançaram madurez, pero não na sabedoria deste siglo, nem de los governantes deste siglo, que vão desaparecendo, sino que hablamos sabedoria de Deus em mistério, la sabedoria oculta. Quem la deixa oculta? Deus. Quem la deixa em mistério? Deus. Por quê? Porque a sabedoria do Altíssimo, ela é dada para ele que la busca, para os que têm um desejo de crescer espiritualmente, um desejo de alcançar essa madurez espiritual, que com esta madurez espiritual, vuelvo e repito, o comportamento, a conduta, a reação de la persona será de acordo a esta revelação. Então, desde luego, a pergunta que se queda no aire é: você está madurando espiritualmente ou todavia não? Mis comportamentos, mis atitudes, como eu estou lidiando com os problemas, se minha perseverança hoje é mais madura, se minha persistência é mais madura, essa madurez espiritual me capacita a la hora de callar, a la hora de hablar, a la hora de saber hasta dominar-me eu, hasta vencer minha natureza. É isso que mostra essa madurez. Aí disse assim, que desde os siglos Deus predestinou para nossa glória. A sabedoria que ninguno de los gobernantes deste siglo ha entendido, porque se la hubiera entendido, não habrían crucificado ao Senhor de glória. Que não é a sabedoria deste mundo. Por exemplo, há pessoas que Deus não se revelam para elas, porque elas se sentam nestas butacas, e elas, mientras nos estão escutando, elas estão argumentando com sua sabedoria. Elas, mientras nos estão escutando, estão questionando, estão contra-argumentando o que hablamos, pensando que o que hablamos é nosso e que não vem de Deus. Então, são as pessoas que se sentam armadas de conceitos, armadas de seus próprios argumentos, armadas de suas próprias ideias. Se você intenta em la carne, você não vai compreender nada. Em la carne, por exemplo, como que uma pessoa vai entender em la carne? A pessoa que renuncia a esse mundo, um jovem que renuncia a esse mundo por agradar a Deus. Mas como? Não pode. Como? Como que ela vai entender? Não é entender, entendi. É entender na prática que eu tenho que perdonar a alguém que me hace daño. Eu tenho entendido,
pero ha hecho, entonces usted no entendió. El entender de Dios es acción. Entender en la carne es usted entender lo que tiene que hacer. Carne, lo hace, no lo hago, obispo. Entonces ese entendimiento se limitó a la carne. Mas quando o entendimento chega ao Espírito, entra em meu espírito, ela me hace daño, ela me perjudica. Um exemplo, ela me agrede com palavras, me hace a vida impossível. Mas quando eu recebo uma sabedoria do cielo, essa sabedoria me vai ensinar como que eu vou lidiar comigo mesmo. Como que eu vou a usar minha inteligência, minha cabeça, e fazer com que minha cabeça domine meu coração, e eu venha para ela e lhe pida. Então, que é o que passa? Muitas pessoas, a lo largo do tempo na igreja, estão colmadas de inteligência, de conhecimento, mas sabedoria não. Então, quando vem uma situação diferente à la vida da pessoa, por exemplo, alguém lhe disse algo, ou passa algo que não lhe gusta ou não lhe gostou, como ela não tem a sabedoria divina, quem vai prevalecer? O sentimento. Aí o coração disse, eu que tu harias isto. E se você pensa friamente, foi sábio? Não. Quando o coração, engañoso coração, manda você fazer algo, foi sábio aquele? Não. Depois que passa, você disse, exatamente. E que ganhei eu com isto? Mas porque é falta em sabedoria? Porque o ser humano sempre se vai llenar de algo, ou sabedoria de Deus, ou la humana. Ou sabedoria, ou sentimentalismo. Então, quando a ele passa algo, se ele está na sabedoria, ele está a fazer algo que o mundo não vai entender. Todo mundo vai esperar uma reação mala da pessoa. Aí alguém disse, pero como tu logras fazer isso? Como eres capaz de fazer isso? Se te hace daño, tu vienes com esta cara de paisagem. Te hace daño, tu hace el bien. E de onde vem essa sabedoria? É del pastor? É del mucho ler a Bíblia? Não. Essa não há outra maneira de obtê-la, sino com o Espírito Santo. Disse, se eles houvessem, os governadores houvessem tenido a sabedoria, não haberiam crucificado a Jesus. Eu trago para os dias de hoje. De pronto você está aqui e você vem à igreja. Às vezes, você não se entregou, mas sabe por quê? É porque seus olhos espirituais não se abriram. O dia que você entenda a necessidade espiritual de Jesus, você vai entrar em compromisso com Ele. Aí disse assim, sino como está escrito, coisas que ojo não viu, nem ouído ouviu. Coisas que ojo não viu, nem ouídos ouviu, nem han entrado ao coração del hombre ou ao coração humano. São as coisas que Deus ha preparado para os que? É decir, os olhos humanos são incapazes de ver, ouídos humanos incapazes de ver, coração humano incapazes de ver, lo que Deus preparou, o plan, os propósitos de Deus. Não consigo entender nem ver os propósitos de Deus. A pessoa que não tem a sabedoria, ela não consegue entender. Mas quando eu tenho a sabedoria, eu sou capaz, no espírito, de entender o plano, o propósito, incluso de entender em la hora da luta. Há um entendimento tão precioso que o Espírito Santo disse assim, tranquilo, há um propósito aqui. Aí disse assim, pero Deus nos la revelou, ou seja, a sabedoria, por meio del Espírito.
porque o Espírito todo escudrinha aún as profundidades de Deus. A intimidade de Deus. Hasta aquele que é mais íntimo de Deus, ele entende. Hasta aquele que é peculiar de Deus. Hasta aquele que só no íntimo entende, ele entende. Entende porque ela tem relacionamento com Deus. A sabedoria vem por el Espírito Santo. Por isso que nadie vê lo que uma pessoa sabe ver. Nadie vê. Nadie consegue entender. Uma pessoa com a sabedoria de Deus, ela continua mientras outros caem. Ela persiste porque ela vê lo que nadie consegue ver. Amém? E allá no versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas porque para él son ¿qué? Loucura ou necessidade. Não las pode entender porque se discernem. O homem natural não consegue, por isso que ele não aceita. O Espírito Santo passa um entendimento para que ele ponga em prática. Ele não vou ser, não vou ser. Porque se ele não tem a sabedoria de Deus, a plena sabedoria, ele não vai executar, não vai viver e não vai, por supuesto, receber. Porque a única forma de que se me cumpla a palavra de Deus é quando eu obedeço o que Ele determina. E para obedecer, eu tenho que entender. Eu quero buscar o Espírito Santo com você. Você que quer buscar. Deus quer dar a você a sabedoria do céu. Amém? Se você quer, venha aqui adelante, por favor. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Despierta-me, ser, para amar-te, oh Jesus. Despierta-me, ser, para derramar-lo delante de ti. Haz-me